De escola dominical, 28 de junho, às 16 horas da tarde. É claro que nós vamos sair daqui 3h30. Quem for de carona, depois a gente vai alocar nos carros, tá? A gente vai saber quais são os carros, então ainda temos algumas escolas antes e vamos organizar. Evangelista Júnior, traga-nos a palavra de Deus com foco na obra missionária. Paz do Senhor, meus irmãos. Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Otiniel. Quando eu era de congregação, ajudava meu pai, né? Dava muita aula, mas aqui na matriz nós temos outros professores mais qualificados. Então, não estou bem adaptado a dar aula. Então, se acontecer algum erro aí, né, vocês vão nos perdoando, né, Cássio? Mas, irmãos, a lição hoje, número 10, contribuições ou investimento na expansão do reino de Deus. Ela é uma lição que vem falar de uma coisa muito interessante, e a palavra principal aqui é contribuições. E quando fala em contribuições, cada pessoa tem uma determinada regra, um determinado conceito, que esse conceito ele foi sendo criado pelas suas experiências. Essas experiências podem ser boas ou podem ser ruins. Quem nunca deu dinheiro para uma pessoa e essa pessoa fez uma coisa indevida com esse dinheiro? Vou dar um exemplo. Você dá um recurso para uma pessoa que necessita e essa pessoa vai gastar com droga, com bebida, e aquilo vai contribuindo para você criar um conceito dentro do seu coração. Né? E aí aquele conceito dentro do seu coração, ele vai muitas das vezes em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou contribuindo e humanamente eu preciso que aquela pessoa que está recebendo a contribuição faça aquilo que eu acho que é o correto. Então, se eu estou dando um dinheiro, ou dando um alimento, ou dando um gás para uma pessoa, sendo que ela necessita, sendo que um missionário necessita, e aquele missionário, aquela pessoa ou aquela instituição faz uma coisa que não devia na sua concepção e na concepção coletiva, aquilo começa a meio que endurecer o seu coração. Aí na próxima vez que outra pessoa for pedir, você vai falar assim, não, mas isso aí não... Eu trabalho, esforço para ganhar um dinheiro e essa pessoa está meio que levando. Ou muitas das vezes, o conceito que nós temos é mais ou menos assim: o pastor Tiniel está precisando de uma oferta, e eu oferto na vida do pastor Otiniel. Aí eu penso assim, não, mas o pastor Otiniel é rico, não precisa disso não. Então eu já, antes de dar a oferta, a contribuição, eu já estou colocando algo no meu coração que vai antes da palavra de Deus. Então eu já coloco um conceito formado. Não, a irmã Maria Gonçalves não é rica, não precisa não. Não precisa não, ela é rica. Não, aquele missionário é rico, não precisa. Não, a igreja é rica, não precisa. E isso, a palavra de Deus aqui, quando você começa a ver contribuições investindo na expansão do reino, ela vem um pouco nos exortar sobre esse conceito que nós vamos criando dentro do nosso coração. E aí o Espírito Santo, ele precisa agir para que ele possa estar colocando em nosso coração de um verdadeiro adorador. Imagine se nós levássemos esse conceito de que a pessoa precisa ou não e a gente fizesse esse julgamento. A Bíblia fala que do trono de Deus tem serafins, querubins, anjos cantando e adorando sem parar. Eternamente fica louvando a Deus. E a minha adoração?
Será que Deus não precisaria da minha adoração, da minha simples adoração? Só que na parte financeira, ela é um pouco mais complexa, porque até o próprio Jesus falou, né? São dois deuses ali. Você não dá para adorar a Deus e adorar o dinheiro ao mesmo tempo. E aí quando nós começamos a entender um pouco mais, principalmente na nossa era, no nosso século, o dinheiro é um Deus poderoso. É um Deus minúsculo, com D minúsculo, mas ele é poderoso. Muitas das vezes ele supera a sua fé. Ele supera a sua fé. Na realidade, né, Cleuto, você hoje acorda cedo, sai para trabalhar, volta para casa. Por qual motivo? Para você ter recurso financeiro para você viver. E engraçado que quando você pega no tempo do Antigo Testamento, se você for fazer uma análise um pouco mais complexa, é praticamente a mesma coisa. Quanto tempo você demoraria, Cássio, para você conseguir dentro do seu rebanho um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de nada? Você cuidar daquele animal com muito carinho, e era aquele animal que Deus pedia. Era que não era geralmente, principalmente as pessoas quando vão olhar no guarda-roupa, não, que roupa que eu vou doar? Essa daqui tem muito tempo que eu não uso, saiu de moda. Antigamente era o azul que era a moda, agora está não, esse aqui eu vou doar. E Deus exigia o animal mais consagrado, mais puro, mais organizado. E aí, a pessoa que fazia aquela oferta, aquele sacrifício, dentro do coração, imagine você, Cleuto, caminhando, saindo da sua casa, indo lá para o meio do arraial, com aquele animal que você demorou tanto tempo para cuidar, o animal mais caro que você poderia vender por um preço maior, e você levando para o sacrifício para entregar lá na tenda da congregação. Esse desapego que nós vemos e tem falado na lição, ele é antigo. Ele é antigo. E esse desapego, ele não vem só nos bens materiais, mas ele vem também na nossa vida cotidiana. Qual que é a melhor parte do nosso sono? Não é de madrugada? Você está naquele sono profundo, naquele sono abençoado, naquele negócio. Aí Deus te desperta 3 horas da manhã para orar. Aí você fala, não, é o inimigo. O inimigo está tirando meu sono. Então, todas as áreas da nossa vida, não só na parte financeira, mas todas as contribuições que eu dou para o reino de Deus, é a melhor parte para Deus. E isso vem confrontar eu como ser humano. Por quê? Porque o meu eu, o Júnior, o meu eu, que é o melhor para mim, que é o melhor para minha família, eu quero o melhor sono. É natural, ué. É dentro do ser humano isso. Mas a Bíblia, e aí quando nós buscamos o Espírito Santo, ela vem nos nortear, vem trazer a realidade do reino de Deus para nós. E aí muitas das vezes, essa contribuição para o reino, ela vai sim pegar nesse ponto, nesses questionamentos que nós temos, nessas experiências que nós temos de vida. E aí, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos tratar isso? Como que nós vamos cuidar disso? E aí nós não podemos falar, não, todo pastor é bandido. Não, todo pedinte na rua vai fumar maconha. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nos ajudar, vem nos ajudar dentro do nosso coração, para que o nosso coração não fique duro igual pedra. Amém? Partindo para essa introdução, que as contribuições nossas é um investimento no reino de Deus, o tópico 1 fala, o apoio da igreja aos missionários. É dever do cristão anunciar o evangelho a todas as criaturas, pois como poderão crer se não ouvem a mensagem da salvação? Lá embaixo fala assim, é importante contribuir para o sustento dos servos de Deus, chamados para anunciar as boas
novas. Meus irmãos, essa questão financeira, ela é um ponto muito importante na vida da igreja e na vida do cristão, porque vai norteando e vai criando um alicerce desde o novo convertido até o mais idoso. Então a pessoa ela tem que, e aí você vai construindo esse raciocínio, que se a pessoa ela não tiver um coração transformado e regenerado, ela sempre vai ter questionamentos na vida. E a obra de Deus ela é feita por fé. É por fé. Nós cremos que o mundo foi criado aquilo que não é o real. Deus disse, haja luz e houve luz. Nós cremos que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Ele organizou cada coisa do sistema solar. Nós cremos que Deus está no controle da sua vida, da minha vida. E a mesma coisa, quando a gente fala de finanças, nós temos uma falsa impressão que nós estamos no controle. Que nós estamos no controle. E esse controle que nós achamos que temos, muitas das vezes ele é abalado. Mas hoje, nesse momento, nós estamos no controle. Quem gosta de voar, de viajar de avião? Quando o avião dá aquela sacudida, você não fica com medo? Porque você não está no controle, você não está vendo. O piloto não está com medo, porque ele está ali, sabe dominar, só que você fica com medo. Sabe por quê? Porque você não tem um controle. O ser humano precisa do controle. A pessoa está no volante lá, 100 por hora, quem está atrás, esse negócio está muito perigoso. Também estou com medo. Mas se você estiver no volante, opa, você tem controle, sabe que o carro está tremendo, está tudo certo na pista. E aí o apoio e essas contribuições, ela vem mesmo em confronto ao meu eu. Qual o valor que eu vou contribuir? Como que eu vou contribuir? Tenho condição ou não de contribuir? Aí você começa a fazer questionamentos. Eu vou contribuir, o dinheiro vai ser bem usado? Vai ser mal usado? Eu vou contribuir e o terceiro vai gastar de uma forma incorreta? Eu tenho alguns parentes que são sacos sem fundo. Você ajuda, quando precisa de ajuda. E uma vez eu questionei o pastor Neutro, mas por que o senhor continua ajudando? Aí o pastor Neutro falou assim, Júnior, eu ajudo porque é o meu dever como cristão ajudar. Eu falei, uai, dever como cristão ajudar? É dever como cristão ajudar. Deus, irmãos, sempre vai levantar um José. Em que sentido? Em sentido de cuidar de toda a família. Sempre. Deus sempre vai levantar uma pessoa que vai cuidar das outras pessoas. Deus sempre vai levantar. E essas pessoas são pessoas que não têm o coração apegado a essas riquezas materiais. As pessoas bem-sucedidas na igreja, vocês podem prestar atenção, são pessoas que não são apegadas aos bens materiais. E bem-sucedidas, que eu falo, é em todas as áreas, da saúde, na área espiritual. A pessoa não é apegada àquilo. E aí eu falei, nossa, mas se o pastor Neutro, que é parente, do mesmo parente que eu, ajuda aquela pessoa que dá trabalho, que pô, meu raciocínio então está errado. Eu tenho que ajudar a pessoa, isso é missão, irmãos. Porque o nosso conceito de missão é o quê? É eu pegar um missionário, ir lá para o meio do mundo, não ter nada, e mandar o dinheiro para ele pregar o evangelho. Agora, no nosso século, o século XXI, onde não é o século da informação. Hoje a pessoa pega o celular, vê isso, vê aquilo, vê tudo que quer, com propaganda, com isso. A missão pode estar do nosso lado aqui. A missão pode estar na minha casa. A missão pode estar dentro da igreja aqui. A igreja faz missão. E aí muitas das vezes missão não é eu pegar o meu dinheiro e mandar para uma ONG ou para um local lá na África, porque vai cuidar lá dos africanos. Não. A missão ela é feita aqui no departamento de crianças.
Glória a Deus. Você quer ver uma parte missionária que a igreja faz? O meu filho tem 6 anos de idade. A abençoada da tia falou para ele que ele tinha que vir todas as lições para ganhar um presente. Todo domingo, 8 horas da manhã, ele acorda. Não, nós temos que ir para a escola dominical. Por que, Esteu? Hoje nós vamos descansar. Não, senão eu não vou ganhar o presente das 13 lições. Isso é lição. E aí o que ficou na cabeça do meu filho? Que tem escola dominical no domingo. E domingo não é dia de feira, de nada contra, mas de domingo não é dia de fazer isso, fazer aquilo. Mas eu tenho que vir trazer para a escola dominical. Entendeu como faz missão na mente das crianças, na mente dos adultos? E aí, o que manda a obra missionária? Você precisa ter amor. Eu trago esse questionamento, essa parte importante desse questionamento que você tem arraizado dentro de você, para perguntar: você ama a obra missionária? Você ama fazer as coisas de Deus? Você ama contribuir para o reino de Deus? Você ama fazer isso de forma voluntária? Ou não, fazemos de forma com obrigação? Porque quando chegarmos, e o tópico fala sobre amar, o tópico 1.2, cooperando com a obra missionária, contribuir financeiramente com a obra de Deus por meio da igreja, deve ser visto como uma dádiva e não como constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. E aí fazer essa contribuição através da igreja, eu contribuí, coloquei a minha oferta, ou passei a minha doação, a minha roupa, ou meu trabalho, muitas das vezes, principalmente a parte diaconal, contribui com um trabalho voluntário. Ontem nós tivemos a reunião de obreiro, a irmã Sebastiana foi antes da reunião, à tarde, ficou lá umas 2, 3 horas montando a mesa. Não é uma contribuição? E aí você vê, eu passo aquilo, eu preciso amar. Eu preciso fazer com amor. Por qual motivo? Porque quando você chegar diante do trono de Deus e as suas obras forem passadas pelo fogo, quais serão as suas obras? E aí, as nossas obras serão passadas pelo fogo. O meu galardão, eu estou salvo, mas o meu galardão diante de Deus, ele vai ter um julgamento. Obras de palha, obras de feno. Não, eu vou fazer isso aqui porque a irmã me encheu tanto o saco que eu vou fazer. Não, eu vou dar essa contribuição porque o pastor pediu e eu preciso ver. Tem irmãos, todo mês, irmãos, eu passo para o presidente a relação dos dizimistas. Ele pode orar e tal. Tem irmão que fala, o meu irmão está lá? Falou, irmão, não sei, eu não li a lista, mas deve estar lá. Não, então tá bom. Está preocupado com o quê? Como que vai ser o julgamento de uma pessoa dessa lá? Pegando a obra dela. Ah, não, deu 10, 15, 20 mil, sei lá. Não importa quanto que deu, ou deu R$1. Mas qual que é a intenção do coração da obra missionária? Qual que é a intenção? A intenção é chegar aqui e falar, irmão Cleito, estou dando R$10 mil para a sua obra missionária. Qual que é a intenção disso? Então nós temos que pensar que o amor ele tem que estar dentro da obra missionária. Porque não adianta nada nós fazermos tudo, só que a minha intenção de fazer com amor, ela não existe. Ela é uma intenção de recompensa humana. E geralmente, irmãos, a obra missionária, ela não traz recompensa humana. Agora, se você buscar por recompensa, você vai ter. Você vai sentar nos melhores lugares, você vai fazer as melhores... Você vai fazer. Mas quantas pessoas trabalham na obra missionária e não vão receber nenhum obrigado? Pode falar. Evangelista Raimundo. Como vocês sabem, a maioria, eu trabalho com massa de pizza, né? E as igrejas, a Gipel,
Me descobriu, graças a Deus. Aí quando o irmão liga para mim, vê quanto está a sua massa? Eu falei, o valor é tanto, é X. Mas quando ele fala assim, irmão, é para cantina, aí meu coração dói. Não, vou dar o desconto, irmão. Aí quando o irmão vai buscar a massa, eu falei, irmão, leva essa aqui para você vai fazer o lanchinho também, lá para os irmãos podem trabalhar. Aí quando é no dia seguinte, Deus abre porta para mim. Eu não faço trocadilho com Deus não, entenda. Mas é o coração que age mesmo para a obra de Deus. E Deus tem abençoado. Amém? Amém. Qual o exemplo aí? E eu quero trazer a linha de raciocínio para todos, que a obra missionária, independente se for uma obra missionária distante ou uma obra missionária local, nós temos que fazer com o coração aberto para o amor. Por quê? Porque senão, o que você está fazendo, e muitas das vezes fazendo com dúvidas, e aí, irmão, vai uma reflexão. Vai uma reflexão. Se você ouvir um pastor, um irmão, ó irmão, vamos fazer uma campanha para ajudar um irmão tal, não sei o quê, e o seu coração já duvidou, aí é o momento de você ir com a palavra de Deus. Talvez você não tenha condição de ajudar, é uma coisa. Agora, você tem condição. Ah não, campanha pastor Tiniel? Pastor Tiniel é rico. Você disse não. Tem alguma coisa errada. E aí nós vamos ver um exemplo disso aqui que aconteceu. Tópico 2. Não, o tópico 1.3 ainda fala assim: para que as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. Porém, vale ressaltar que as contribuições devem ser honestas, feitas de coração, para não desagradar a Deus, como foi o caso de Ananias e Safira. Olha para você ver, irmãos. As contribuições, e aí quando fala em recurso financeiro, a gente tem um exemplo na Bíblia aí que é um exemplo já pacificado. Você dar uma contribuição, você fazer uma oferta, ou você fazer algo, esperando que você vai ter um galardão na terra, uma recompensa, o seu objetivo é que está errado. E aí um momento eu ia para fazer uma viagem com a minha família para o Nordeste, para Recife, e a minha sogra pediu para me levar uma mala de Bíblias. A igreja dela fez uma campanha, tem um missionário lá, e eu ia passar nessa cidade. Eu levei uma mala de Bíblias, uma mala mesmo. Quando eu cheguei lá, entreguei para o missionário e falei, olha, a igreja tal, está entregando essa mala de Bíblias, eu só vim entregar e tal. E aí eu pensei que ia encontrar um missionário animado, tal, cheio do Espírito Santo. O missionário começou a reclamar. Pois é, o pessoal entregou Bíblia, né? Eu estou com dificuldade, eu acho que ninguém me reconhece, ninguém me dá um apoio e tal. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio. Se você está fazendo a obra de Deus esperando recompensa aqui, não tá certo. Por quê? Grande parte das vezes nós não vamos ter recompensa. É verdade. O nosso galardão, e muitas das vezes nós queremos que o céu seja na terra. O céu não é na terra. É verdade. E aí a gente fica meio preocupado. Mas o irmão Júnior, eu tenho que ser visto. Mas o céu não é na terra. Nós aqui somos crentes assembleanos, cremos que Deus vai voltar, vai buscar a sua igreja, que nós vamos para o céu, que nós vamos reinar com Cristo. Só que nós estamos acostumados com esse mundo, e aí nós queremos que a nossa recompensa seja aqui. Mas todos nós vamos nascer, crescer e morrer. A primeira geração dessa igreja praticamente já foi. A segunda geração praticamente tem poucas pessoas. A Mônica está ali fora procurando. A terceira geração está aí agora. E vai vir a quarta, a quinta, até o dia que Jesus voltar. Só que o que fica?
O meu avô, não sei se vocês conhecem, eu não sei quantas pessoas ele ganhou para Jesus, mas eu acho que deve ter sido umas 200 pessoas para Jesus lá na Vila Brasília. Hoje ele não é lembrado mais. Sabe por quê? Passou, o galardão dele aqui não é na terra. E aí muitas das vezes eu falava, vô, por que o senhor não vai lá, não senta lá na frente, no púlpito e tal? Ele, não, minha função não é essa não, minha função é passar uma pessoa na rua, eu chamar ele e saber se ele conhece Jesus. Essa simplicidade faz que as missões avancem. Mas nós aqui, a revista, ela bate num ponto importante, que é o ponto o quê? O ponto de contribuição. E o ponto de contribuição, eu tenho que estar com o meu coração aberto, liberto. Eu tenho que estar com o meu coração livre de toda mágoa. Porque senão, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter um ponto de interrogação. Sempre. Sempre eu vou ter um ponto de interrogação. E é esse ponto de interrogação que atrapalha. Tópico 2. Investindo na expansão do reino. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária. Por isso significa investir na expansão do reino. O cristão, e aí ontem na reunião de obreiro para os líderes eu falei sobre os dízimos de pastores, e aí a gente pega no coração que aquele recurso financeiro é meu, eu tenho aquilo como meu, e muitas das vezes você começa a questionar coisas já sacramentadas na Bíblia. Ah, mas eu dou dízimo, eu dou oferta. Se você tem esse questionamento na sua vida, nossa, meu dízimo está muito alto, estou dando muito dízimo, não, estou dando muita oferta, você sempre vai ser uma pessoa prejudicada na vida espiritual. Por quê? Porque a missão e a contribuição, que é o objetivo da lição, ela sempre vai ter um ponto de interrogação na sua vida. Você quer ver um exemplo? Eu fico imaginando Jesus. Acaso Jesus tinha um poder sobrenatural de multiplicar alimento? Pegava 5 pães e virava aquela maravilha. Imagina, irmãos, você congregar numa igreja onde o pastor multiplica alimento. Jesus tinha um tesoureiro para cuidar das finanças. E além disso, a lição vai tratar aqui que as mulheres que cuidavam de Jesus. Jesus andou quanto tempo nessa terra? A Bíblia não fala que Jesus trabalhava, que Jesus tinha um empresário. Não, as mulheres cuidavam de Jesus com os seus bens. E se aquelas mulheres olhavam assim, não, Jesus tem um poder muito grande, para que eu vou dar dinheiro para ele? Eu dou pão, ele multiplica e a gente vende. Jesus é rico. Jesus não precisa do meu dinheiro. Já pararam para pensar? Se as mulheres pensassem nisso, rapaz, olha tanto que esse homem é gastador, chega uma pessoa com perfume caríssimo, em vez de dar para ele vender, derrama nos pés dele. Olha que ostentação desse pregador. Olha a ostentação. Sai um pouco do nosso tema hoje, que a gente fica pensando muitas das vezes? Não sai, né? Nossa, mas aquele irmão ali está ostentando demais. Nossa, mas aquele irmão ali... E se você parar um pouquinho para estudar, naquela época, comida era complicado. Peixe era complicado, é igual hoje, vai no supermercado e compra, não. Existia uma tarefa árdua para você conseguir esse tipo de alimento. E você vai para um culto e come peixe, come pão. Precisa de doação essa igreja aqui, esse ministro. Só que aquelas mulheres, o que elas faziam? Serviam a Cristo. Não ficavam olhando para essas coisas materiais. 2.1. O caráter missionário da igreja. Para cumprir este chamado,
A igreja precisa contar com os dizimistas e ofertantes, pois é deles que vem o recurso financeiro para aportar os missionários. Então, nós já tratamos sobre o coração. O meu coração está aberto, está livre, está abençoado. Eu não tenho um questionamento sobre a vida, sobre o céu, sobre a terra. Crente, irmãos, não tem que ter questionamento, não. Crente passa por momentos difíceis, mas ele vem para a palavra de Deus, reforça o seu espírito, Jesus fala com ele e ele sabe. Ó, nós sabemos de onde vemos, sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos para onde vamos. Temos certeza disso. Glória a Deus. Sabemos o que estamos fazendo aqui. É a verdade. E aí, mas eu não tenho essa certeza. Aí tem um negócio errado. Você precisa ter essa certeza. Glória a Deus. Para onde que eu vou? Não, eu vou para um local. Não, você vai para o céu. Eita glória. Tá certo? E aí, passando por isso, agora eu dou com amor. Muitas das vezes tem uma oferta aqui na igreja, o pastor fala, não sei o que, tem que dar uma oferta. Eu não tenho recurso. Mas dentro do meu coração, eu não fico questionando aquela oferta. Quando eu tenho recurso, opa, tá aqui, eu tenho recurso. Por quê? Porque nós já vimos, se eu ficar questionando meu coração, o coração do ser humano, ele é um coração. O coração do ser humano é um coração perigoso, egoísta. E esse coração perigoso, se você der lugar para ele, irmãos, já era. Já era. As coisas procedem dele, mas se você estiver achando coisa ruim... Ué. Irmãos, senta do lado de uma pessoa e quando o pastor começa a falar, irmãos, porque hoje a nossa igreja, ela tem 8 missionários. Irmãos, nós temos um missionário lá na Bolívia. Mas será que esse cara está preso mesmo? Mas será que ele está fazendo uma obra missionária lá? Mas será que ele... Aí você começa o seu pensamento. Mas teve um irmão... tá preso lá porque pecou. Tem um irmão e chega... Não, mas... Esse irmão aí não merece cesta, não. Merece não, conhecer, não merece não. Meu coração começa a fazer questionamentos. E aí? Aí o Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter essa consciência do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, que eu estou fazendo a minha parte. Porque todos nós daremos conta diante de Deus. Todos. Todos nós. Nós vamos dar conta diante de Deus. Imagine, irmãos, a igreja de Jesus ficou sabendo que o traidor foi o Judas. Quantas pessoas não contribuíram para aquela igreja crescer? E quantas pessoas, que a Bíblia fala, e quantas pessoas falavam assim, nossa, lá, ó, o irmão está metendo a mão na bolsa lá, ó, da igreja. E aí? Como que fica o nosso raciocínio diante de Deus? Nós temos essa intenção de querer controlar tudo. Eu quero controlar tudo. Mas a minha parte é o quê? A minha parte é até aqui. Daqui para lá é outra pessoa. Daqui para lá ele vai dar conta diante de Deus. Daqui para lá, porque a oferta missionária está chegando lá, o missionário. O que ele vai fazer com esse dinheiro, irmãos? Ele vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque grande parte da igreja é aposentada, é pensionista, são pessoas que trabalham o mês todo para fazer a contribuição, são pessoas que fazem contribuição por fé. Jesus, eu não tenho, mas eu estou contribuindo. E aí, esse ponto que a pessoa vai dar conta diante de Deus já não é com a gente mais, não é comigo, porque a minha parte eu estou fazendo, amém? O tópico 2.2 fala assim, ó, a responsabilidade dos crentes. As missões são uma empreitada
vasta e extraordinária, cujo alcance ressoa na eternidade. Olha aí. São os irmãos que suprem as necessidades dos irmãos, inclusive com investimento financeiro na obra. Irmãos, imagine você chegando diante do trono de Deus e Deus falar assim: você está recebendo esse galardão porque você deu uma contribuição e essa contribuição foi para lá no fim do mundo, lá na Bolívia, ou foi parar aqui no irmão da esquina que não tinha alimentação. Você vai falar assim: nossa, mas eu abençoei esse tanto de gente. Porque só lá no céu que nós vamos ter a dimensão do nosso trabalho. Quantas pessoas nós ajudamos, quantas pessoas nós contribuímos de forma involuntária. Eu chego aqui, estou no círculo de oração, dou uma oferta, a irmã Eudinéia pega aquela oferta e ajuda uma pessoa que está passando fome. A minha contribuição vai ter o recebimento do galardão sobre isso. E eu nem vou ficar sabendo. Mas o meu coração, ele está o quê? Limpo, leve. Está diante de Deus. Está diante de Deus. E eu já tirei do meu coração, e acho que todos nós já tiramos, essa parte da incredulidade, essa parte do eu achar que eu posso fazer, que a minha administração seria melhor. Não, é Deus que está no controle da obra. E o controle da obra eu posso descansar, porque eu tenho certeza que Ele está fazendo o melhor. Irmão Júnior, mas a obra ela é feita por homens, e homens podem errar. Sim, homens podem errar. Mas o que eu faço aqui não é para homem. Porque se fosse para homem, você pode esquecer. Você não vai receber nada em troca. O máximo que você vai receber é a bajulação. Mas qual que é o nosso objetivo? É o céu. E lá no céu, homem nenhum tem poder de dar ou tirar. Glória a Deus. Não tem poder. Olha aqui. A nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é investir no reino. É orar para os nossos missionários. Com o coração aberto. Com o coração aberto. E aí, eu tenho esse sentimento de fazer isso com o coração aberto, sem desculpa, sem questionamento, sem... Teve uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, mas eu não gosto do estilo dessa igreja, não. Essa igreja faz assim, faz assado, o culto é desse jeito, o culto é assado. E aí eu falei: rapaz, será que eu questiono também, igual esse irmão questiona? Aí eu vim para o culto, comecei a olhar o culto. O culto era lá em cima. Apagava as luzes, o som alto. E eu falei: rapaz, pior que aquele irmão tá certo mesmo, o negócio aqui tá meio estranho. Aí eu sentei, né? Aí depois que passou o culto, cheguei em casa, falei: parece que o negócio tá meio estranho mesmo. Aí eu fui orar de noite. Aí Deus falou assim comigo: mas a obra é sua? É do jeito que você quer? Não, porque se for do jeito que você quer, aí tá errado mesmo. Agora, se não for do seu jeito, aí é bom você ficar calado. Aí eu cheguei no outro domingo, o culto do mesmo jeito. Mas que culto abençoado, irmãos. Que culto abençoado. Sabe por quê? Porque eu não fiquei reparando naquilo que é material. Naquilo que eu acho que é o correto, que é o certo, que é o errado, que é o duvidoso, que é o desonesto. E aí lembra no início que eu comecei a falar que nós ajudamos na obra missionária porque nós temos um histórico que nós guardamos das pessoas que eu ajudei, que não deu nada, com as pessoas que eu contribuí, mas fez uma boa ação, das pessoas que eu dei dinheiro e foi gastar com droga, e eu vou guardando aquilo, e vou fazendo dentro de mim um histórico, e a próxima pessoa que vem me impedir, ou a igreja que vem me impedir, eu falo não, porque eu tenho certeza dentro de mim que não vai servir para nada, que o dinheiro vai ser gasto com outras coisas, que o pastor vai gastar dinheiro alheio, não é isso? Só que o Espírito Santo de Deus, ele vem desconstruindo isso. O Evangelho é bom por causa disso. O Evangelho ele vem desconstruindo isso
e vem trazendo a visão do reino. A visão do reino e o fruto do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E aí eu vou virando crente. E aí eu começo a olhar para onde? Eu começo a olhar para o céu. E aí quando eu começo a olhar para o céu, eu começo a ter compaixão das pessoas. Aí eu começo a contribuir com amor, com alegria. Lembra do parente que eu falei, que o pastor Neudo contribui? Hoje eu contribuo também. Hoje eu contribuo com ela também. Está passando por um problema de saúde muito complicado, está fazendo cirurgia. É uma pessoa que tem recurso, mas a família faz uma vaquinha, todo mês vou lá e dou dinheiro. Não olhando para a pessoa, não. Olhando porque Deus tirou do meu coração aquela avareza, assim, aquele sentimento de... Então nós temos que ter a obra missionária com esse sentimento. Se for fazer a obra missionária pensando em A ou B, não faça. Não vai ter retorno nenhum. Zero. Você vai ser perder dinheiro. O seu amado dinheiro, o seu dinheirinho que você ganha todo mês, você vai perder. Não vai ter retorno nenhum. Zero. E aí olha para você ver uma coisa interessante aqui. O socorro de Deus, né? As missões têm implicações eternas. Irmão, só no céu que nós vamos descobrir e saber a grandiosidade do que nós fizemos aqui na terra. Só lá no céu. Só lá no céu que nós vamos saber o tamanho das nossas contribuições, o que nós fizemos. E engraçado que a lição fala aqui, ó, no tópico 3.1, missões têm implicações eternas. 3.2, o sustento de obreiros cristãos. Olha para você ver uma coisa interessante aqui que fala, ó. O apóstolo Paulo, ele foi um evangelista que abriu igrejas assim e foi sem igual. Foi um cara fora da coisa. Fenômeno. E quando ele precisou de contribuição, ele relata que uma igreja ajudou. Uma, irmãos. Uma. O livro de Atos e a história não relata que os outros discípulos saíram evangelizando pelo mundo e tal, e ficaram mais em Jerusalém. Mas Paulo foi um missionário que desbravou os continentes. Quantas pessoas ele ajudou, quantas pessoas ele... Mas a Bíblia relata que a igreja de Tessalônica, de Filipenses, que ajudou. Só a igreja de Filipos. Imagine se Paulo tivesse feito uma carta, seus miseráveis, como pode, Coríntios, como pode vocês não me ajudar, como pode, igreja tal, e Éfeso, e fazendo, e papapá. Só que lá no texto ele fala, olha, eu sei viver com pouco, sei viver com muito, sei viver desse jeito, sei viver daquele jeito. O coração de Paulo era o coração de um missionário. E aí, irmãos, missão tem contribuído. A contribuição missionária, ela é uma porta muito importante para a vida do crente, para ser abençoado. Só que o meu coração, o mais importante, é a minha intenção diante de Deus. A minha intenção, ela é uma intenção de um verdadeiro adorador? Ou é uma intenção daquele crente do século XXI, né? Faço porque me pediu, porque... por qualquer outro motivo. Mas, para aparecer, eu quero almoçar com fulano de tal, eu quero conquistar fulano de tal. E aí, meus irmãos, por isso que lá no céu, nós vamos se surpreender com as pessoas que nós vamos ver lá. Porque muitas das vezes, nós temos uma boa intenção, mas lá dentro do nosso coração nós temos 200 questionamentos, 200 palavras, 200
porquês. Nós achamos que nós temos a razão, que nós temos o ponderar. E muitas das vezes não. Lição é feita com amor, com carinho. Lição é feita para as pessoas que muitas das vezes não têm condição, e muitas das vezes têm condição sim, mas nós precisamos ajudar. E aí, para canalizar isso, as instituições têm um departamento missionário, que você entrega o seu recurso, ou o seu voluntariado, ou a sua parte de apoio, e você tem aquele descanso. Nossa, a minha parte eu fiz, agora eu vou orar, para que Deus possa verdadeiramente levar aquele recurso. Ah, irmão Júnior, mas tem muito bandido, muito vagabundo, muita pessoa que não faz a obra de Deus e tal. Mas você vai tirando isso do seu coração. Lembra que eu falei que todo esse histórico seu, você vai tirando, Deus vai renovando, Deus vai tirando, Deus vai limpando, Deus vai cuidando. O Espírito Santo de Deus dia a dia vai te renovando, e você começa a olhar as pessoas com compaixão, com graça, com alegria. E você vê isso quando você reflete o seu pastor. Muitas das vezes eu chegava com o meu pai, falava assim: pai, meu pai dirigiu 6 igrejas, mas por que você ajuda aquela pessoa? Aquela pessoa lá atrapalha a igreja. Ele falava assim: Júnior, mas essa é a minha missão, é ajudar mesmo as pessoas que têm problema, que atrapalham, que vai. Não é tirar a pessoa, né, irmã Maria? Não, irmã Maria está dando trabalho, tira irmã Maria. Não, não é assim não. É cuidar, é trazer, é ajudar. Por isso que muitas das vezes o presidente de honra, o pastor Newton, chegava para mim e falava assim: Júnior, nós precisamos ajudar a pessoa e tal. Eu falava: ajudar de novo, pastor. Tem que ajudar. E isso você vai tirando o seu coração. Eu já contei o testemunho para finalizar, pastor Timel. Pastor Newton chegou para mim, dá para você ver como funciona. Pastor Newton chegou para mim e falou assim: ó, Júnior, fui para uma reunião, eu prometi dar 50 mil para a igreja de Campinas. Na hora que ele falou, eu falei: não, o senhor tá... Eu falei com essas palavras, né? No meu coração pensou assim: o senhor tá de brincadeira, hein? 50 mil para o campo mais rico que tem em Goiânia. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não gostou não, né? Eu falei: presidente, falei, tá falado e pronto, acabou. Ok. Quando aconteceu o nosso sinistro, só Campinas ofertou 100 mil reais. Só Campinas. A convenção ofertou mais 30 mil. 130 mil. Então, quando você tem um coração doador, independente se a pessoa precisa ou não, se está isso ou não, Deus, Ele justifica aquilo. E aí, para finalizar essa aula, eu gostaria que você só pegasse isso, que o seu coração seja um coração liberto. Ah, irmão Júnior, o seu coração está liberto? Não, muitas das vezes ele questiona. Coração é um negocinho complicado, muitas das vezes ele questiona. As maneiras que as pessoas têm como contribuir, e a lição fala sobre 3 aí. Só frisar isso, uma dessas faixas, ou pode fazer as 3, ou pode fazer 2, pode fazer uma. Ou nenhuma. Eu preciso sim tirar isso do meu coração. Né? Ah, não vou orar para aquela pessoa, não, pai, não precisa não. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que contribuir. E se eu não conseguir ir, mas eu não preciso ir lá para o Nordeste, para a África, não. Eu posso ir aqui, ó. Supermercado, falar com uma pessoa que está pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Eu tenho outras maneiras de ir. Amém? Amém. E qualquer coisa que eu falei errado aí, pastor Tirão, vai me perdoando aí. Pode falar, Artinho. Glória a Deus. Palavra abençoada. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado.